Beleza, agora olha só, bastante atenção aqui nesse gráfico, tá? Eu tenho um eixo aqui com a medida do lactato sanguíneo, tá? O lactato no sangue após ele deixar a musculatura. Que essa medida é feita com o aparelho que eu mostrei no vídeo anterior, né? E eu tenho aqui a velocidade em quilômetros por hora, tá? Velocidade essa que vai de 12 a 20 e foi realizada numa esteira, né? Aqui para a pessoa conseguir suportar isso tem que ser atleta, tá, pessoal? Não é qualquer um que mantém esse nível aqui não, tá? Os clientes de academia pode esquecer, isso aqui é atleta mesmo, tá? Então olha só, a primeira velocidade aqui é a 12 quilômetros por hora, né? Então o sujeito está lá na esteira a 12 quilômetros por hora, né? Quando o treinador ele dosa o lactato, né, coleta ali a amostra de sangue e coloca no lactímetro, o lactato ele está entre 0 e 2, né? Lactato bem baixo, tá bom? O treinador aumenta a velocidade para 13 quilômetros por hora, né? E depois de 1 minuto ou dois, ele dosa novamente o lactato e o lactato não se move, né? De 12 para 13, ele permanece estável, tá bom? O que isso significa? Em 13 quilômetros, né, eu necessito de mais ATP do que em 12, isso é óbvio, né? Então eu estou produzindo, por exemplo, mais glicólise, né, em mais velocidade também. Só que, embora a 13 eu esteja formando mais NADH ali, é, essa NADH ela consegue lançar os hidrogênios na mitocôndria. Tem bastante oxigênio, bastante mitocôndria para receber aqueles hidrogênios. E a quantidade de lactato formado dentro do músculo aqui é muito baixa, né? E o pouquinho que é formado, ele é removido dentro do próprio músculo, ele não aparece no sangue, tá bom? Então o treinador ele aumenta a velocidade para 14 na esteira. Deixa lá o voluntário mais 1 minuto, 2, não sei como que foi feito aqui. E quando ele dosa novamente o lactato, ele se mantém estável, né? Então a 14 quilômetros por hora, a NADH ainda consegue, né? Você está produzindo mais NADH do que a 13, do que a 14, né? A glicólise está mais acelerada e ela consegue lançar a maior parte dos hidrogênios para mitocôndria, tá bom? Uma quantidade muito baixa de lactato é formado dentro do músculo, né? E o que é formado é removido lá na mitocôndria. Ainda não apareceu lactato no sangue, ó, tá? A quantidade está muito baixa, similar de repouso, né? Então observe o seguinte, a partir de 15 quilômetros por hora, tá? Existe um pequeno aumento na concentração do lactato sanguíneo, ou seja, eu tenho uma intensidade maior, né? Eu tenho mais NADH sendo produzida, glicólise em maior velocidade, tá? E já uma certa quantidade de lactato sendo formada, do piruvato aceitando os íons hidrogênios da NADH, tá? E deixando a célula muscular. Esse lactato vai para o sangue, tá bom? Nessa intensidade aqui, mas ainda muito pequeno, né? E aí, à medida que ele aumenta, 16 quilômetros por hora, mais lactato é formado. A 17, mais lactato é formado. A 18, bem mais. 19, né? E nesse caso, 20. A 20 por hora, o lactato chega ali entre 10 a 12 milimols, né? Então é muita glicólise, tá? E a NADH lançando uma grande quantidade no piruvato, piruvato sendo convertido a lactato, tá? Lactato deixando a célula muscular, tá? E sendo removido, beleza? Bom, por que esse entendimento é importante, pessoal? Porque a 14 por hora eu tenho o limiar anaeróbio ou limiar de lactato,
tá? Nesse caso aqui, nesse voluntário, cada um de nós tem um limiar anaeróbio ou um limiar de lactato, tá? Nesse voluntário é a 14. O que seria o conceito, né, de limiar anaeróbio ou limiar de lactato? Aqui, pessoal, né, é a máxima intensidade do esforço sustentada pelo metabolismo aeróbio, tá? Sem necessidade de suplementação do metabolismo anaeróbio lático, tá? Então, até 14, tá, o metabolismo aeróbio consegue sustentar o exercício. A partir de 15, ó, 15, 16, 17, é necessária uma participação do metabolismo anaeróbio lático, tá bom? Senão, o sujeito pararia por exaustão aqui, ó, tá? Se a NADH não pudesse lançar o hidrogênio no piruvato. Aliás, poderia parar até antes, tá bom? Beleza. Por que é importante, pessoal, esse conhecimento, esses conceitos para prescrição do treino, né? Nós estamos aí, montamos na aula passada, né, as sessões de treino contínuo e intervalado. Foi isso? Detalhe, o treinamento contínuo, ele tem que ser feito abaixo do limiar, ou seja, entre 12, 13 ou 14 km por hora, aqui nesse caso. Recomenda-se aqui, ó, entre 13 a 14, tá? Então, nesse caso, se eu tenho a avaliação desse sujeito, o treinamento contínuo seria 13, 13.2, 13.3, seria nessa faixa aqui, tá bom? O treinamento intervalado ostensivo seria por volta de 16, aqui daria para fazer de 16 a 18, um treino intervalado ostensivo, ou 16 a 17,5, né? O treino intervalado intensivo de 18 a 20 por hora, né? Só que nesse caso aqui está muito fácil, né? Eu fiz uma avaliação do sujeito na esteira, dosei lactato, coloquei no Excel aqui, tá muito fácil prescrever treino, só que essa não é a realidade, né? Agora, eu vou ter que prescrever o treino do sujeito sem fazer essas medidas, tá? Sem dosar o lactato, eu vou ter que achar o limiar dele, a velocidade de limiar, sem fazer coleta de sangue, que é a nossa realidade. Isso aqui são cenas do próximo vídeo, tá? Detalhe, não avança, tá? Não vai para o próximo vídeo se você não entendeu isso, tá bom? Tire as dúvidas aí no chat, tá? Senão vai ficar muito confuso, você não vai conseguir fazer a atividade que eu vou passar, tá bom? Vamos lá.